Paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Você pode abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 6. Nós vamos ler um texto muito conhecido da Escritura. E nós vamos ler do verso 1 ao verso 28. Eu quero te pedir que acompanhe essa leitura e que depois de termos lido, se você puder, conserve a sua Bíblia aberta, para que a gente vá entendendo à luz desse texto como se manter íntegro, mesmo no meio de uma geração corrupta. Nós vamos olhar para a vida de Daniel e entender como é que os desafios do cristianismo, eles não nos dão licença por causa do meio, da geração, da geografia ou da cultura. Daniel, capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 1, e diz assim a palavra de Deus. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar esse Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, e prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito de que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Ora, pois o rei sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por essa causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste um interdito, que por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, segundo a lei dos medos e persas, que se não pode revogar. Então, responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinasse. Antes, 3 vezes por dia, faço oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel. E até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, Daniel, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente.
o meu Deus, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova. E já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o rei de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e o reinado de Ciro, o persa. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te adoramos, Pai, bendizemos o teu nome nessa noite tão preciosa. Pai, nós te adoramos pelo privilégio que o Senhor nos dá de te conhecer, de te servir, de prestar culto ao Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada porque nós sabemos que não fomos nós quem escolhemos o Senhor, mas o Senhor, todavia, nos escolheu e nos designou para que fôssemos e dessemos fruto, e o nosso fruto permanecesse. Obrigada, Senhor. Nessa hora, o meu clamor, a minha oração, é para que o Senhor fale ao teu povo. O Senhor fala ao coração da tua igreja, dando direção, discernimento, sabedoria, trazendo mudança, alívio, escape, cura, renovo, de acordo com a necessidade de cada um que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Pai, quanto a mim, mais uma vez confesso a minha completa dependência do Senhor para ministrar a tua palavra. Senhor, que somente a tua voz seja ouvida no nosso meio. Fala com o teu povo, Senhor. É a nossa oração no nome santo de Jesus o Cristo. Amém. Querido, a sociologia e alguns dos seus principais representantes trazem uma máxima de que o homem é produto do meio. Era assim que pensava, por exemplo, o filósofo John Locke. Para ele, o meio molda pessoas. Ainda hoje, pessoas acreditam nessa máxima, e não é raro você ver alguém justificar um erro, e você sabe que aquilo é erro pelo lugar onde ele mora. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o tal jeitinho brasileiro, não é? E a gente vai se acostumando com esse pensamento pragmático. O que é pragmatismo? É quando você faz aquilo que dá certo no lugar do que é certo. Mundo afora, o jeitinho brasileiro é conhecido como uma espécie de esperteza, que nem sempre tem na sua conduta moral, que nem sempre tem na sua conduta retidão, que nem sempre tem na sua conduta acerto. Porém, a gente vai se acostumando e até acha legal falar, sabe o que é? É um jeitinho brasileiro. Quando a gente anda em outros países, quer seja a Europa, os Estados Unidos, a Argentina, enfim, qualquer outro país, é comum, ao servirem alguma igreja lá, as pessoas justificarem uma quebra de princípio pela cultura na qual estão inseridas. Então, não é raro, agora, por exemplo, que o Célio e eu estivemos esse tempo na América, escutar pessoas justificando os seus pecados ou a quebra dos seus princípios pelo contexto no qual estão inseridos. Então, é alguém que está passando uma luta imensa no casamento, e aí você vai aconselhar a pessoa com um absoluto bíblico, e ela fala, sabe o que é, pastor? É que aqui na América não é assim. Sabe o que é? Porque aqui na Europa a gente pensa diferente. Mas o que eu quero que você entenda é que essa história de acreditar que a cultura é justificativa para a quebra de princípio é antiga. Ela não é nova. E ela perdura pelo pensamento tanto dos sociólogos quanto dos filósofos. A ideia de que o homem é produto do meio traz justamente essa intenção de dizer que nós somos formatados de acordo com o ambiente no qual pertencemos. Porém, querido, quando nós olhamos para a Escritura, nem a ideia de que o homem é um produto do meio, muito menos a ideia de que o homem nasce uma folha em branco, que é também uma ideia da sociologia,
podem ser reforçadas. Primeiro, porque nós sabemos que não nascemos uma folha em branco, afinal, nós já nascemos ou somos concebidos em pecado. Você entende o que é concepção? Concepção é um ato biológico de quando o espermatozoide se encontra com o óvulo da mulher. A esse ato, a fisiologia chama de concepção. E a Bíblia diz que nós somos concebidos em pecado. Ou seja, no ato da concepção, quando o óvulo da nossa mãe se uniu ao espermatozoide do nosso pai, e ali nem vida definitivamente havia, o pecado já foi transferido para nós, porque o nosso DNA tem o componente adâmico. Então você não nasce uma folha em branco. Você e eu já nascemos necessitando desse Deus que salva, para que o nosso destino seja traçado. Além disso, se o meio for produto do homem, nós justificamos todo tipo de pecado e não há necessidade de estabelecimento de princípio. Quando nós olhamos para uma vida como a de Daniel, nós entendemos que o meio não é produto, que o homem não é produto do meio, mas que o meio é que deve ser produto do homem. Se a gente amplia um pouco essa perspectiva, uma das coisas que as pessoas que mais justificam o argumento das pessoas que decidem não ter filhos nessa geração, é o argumento do tipo, eu não vou ter filho, afinal de contas o mundo está muito ruim, as coisas estão muito complicadas. Mas nem de longe esse também é o pensamento do cristão, porque um cristão genuíno, querido, ele não precisa preocupar com um mundo melhor para os seus filhos. Ele precisa preocupar em criar filhos melhores para o mundo, você entende? Porque se dentro da minha família, do meu núcleo estreito, o princípio, a mentoria, o discipulado bíblico estão sendo eficazes, a gente não precisa temer com o mundo lá fora. Afinal de contas, os nossos filhos serão flechas que vão alcançar as gerações e eles não serão produto do meio, mas eles transformarão o meio. Isso tudo que eu disse foi só para a gente olhar para o que estava acontecendo no contexto de Daniel, e só te lembrar que Daniel não foi o único aqui. Antes na Bíblia nós já tivemos homens que se recusaram a serem moldados pelo meio, ou a dizer, porque aqui na Babilônia é assim, mas é porque aqui no Egito é desse jeito que funciona. Não foi assim que pensava José do Egito. José do Egito preferiu a integridade, ou o sustento da integridade foi íntegro até o final, do que poder pecar, e ele vai para a prisão por causa da sua integridade, ao invés de se render ao pecado. Foi assim também com Jeremias. Jeremias preferiu a prisão à popularidade. Ele não nega o seu Deus para se tornar alguém popular, mas ele vai à prisão por não se render a isso. Foi assim com João Batista. João Batista, o precursor de Jesus, por ser íntegro até o final, ele prefere perder a cabeça a perder a honra. E aqui no texto de Daniel, se você conhece um pouco da história de Daniel, Daniel era um homem que veio exilado ainda na sua juventude, um jovem prodígio, a gente poderia chamar assim. E ele sai da sua terra, tem o seu nome trocado, porque ele vem para a Babilônia, ou para essa terra estranha, para servir como uma mente brilhante ali. E você conhece um pouco da história de Daniel. Quando ele chega ali, ele já observa o meio e ele fala, epa, eu não vou me contaminar com os manjares do rei. Ainda hoje, nas nossas igrejas, nós executamos o chamado jejum de Daniel. Por quê? Porque ele chega diante do cenário e chama o maître. A Bíblia diz no começo da carta, do livro de Daniel, que ele chama o maître e ele fala, eu não quero comer, eu não quero me usufruir dos manjares do rei. Eu quero comer só verdura, fruta. O maître fala, você vai ficar fraco. Ele falou, então me dá alguns dias. E Daniel chega numa terra estranha, uma terra de muitos prazeres e de muito luxo, e ele se recusa a ser moldado por essa terra. Talvez você não saiba, mas o texto que a gente leu, porque às vezes a gente tem a impressão de que Daniel, na cova dos leões, era um jovenzinho. Não. Daniel já estava aqui sendo conselheiro multiplamente, ele já tinha sido conselheiro de muitos reis, e nessa ocasião em que o rei Dario era o rei do império, Daniel já era um homem idoso, bem idoso. Se a gente faz as contas, Daniel aqui, quando vai para a cova dos leões, já tinha mais de 80 anos. A gente está falando de um homem que tinha vivido uma vida inteira de integridade. Mas quando a gente olha para esse texto, a gente encontra esse homem íntegro no meio encharcado de corrupção. Deixa eu te contar por quê.
Se nós lemos de novo do verso 1 ao verso 6, eu não vou fazer isso por causa do tempo, mas você vai observar como a narrativa do 1 ao 6 é para dizer que a Babilônia tinha caído, que o novo império tinha se levantado, que os homens diferentes tinham subido ao poder, mas eles continuavam corruptos. E nessa terra, o rei, ou nesse tempo, o rei girava o seu poder em torno do absolutismo. O que é isso? O absolutismo do rei, aqui nesse império, muda para a centralização do poder no Império Medo-Persa. O que isso tem a ver? Isso tem a ver que o regime de governo muda, porém, o coração das pessoas não muda. Se a gente traz para a realidade da política, ainda hoje, aqui no Brasil, por exemplo, a gente às vezes até vê com grande pesar o engano de pensar que as coisas vão mudar para melhor em virtude das mirabolantes promessas dos políticos. Essa é a época que a gente está do ano, que eu diga, né? Nós estamos às portas de mais uma eleição municipal. E aí a gente olha essas mirabolantes promessas, os políticos até mudam de partido, mudam essas figuras, mas o espírito e a cultura do aproveitamento, via de regra, é o mesmo. Aqui no texto de Daniel, o rei Dario estava preocupado com o problema da corrupção. E esse rei era honesto. E justamente porque ele estava preocupado com a corrupção, ele constituiu 120 prefeitos e 3 governadores. A Bíblia diz que ele constituiu fiscais do erário público, mas aqueles que deviam fiscalizar e vigiar se corromperam. As riquezas começaram a ser desviadas. A corrupção estava instalada dentro do palácio, nas rodas mais altas do governo de Dario. Mas nesse mar de lama, nessa sujeira política, floresce Daniel mais uma vez. Daniel floresce como um lírio puro. E a vida de Daniel vai nos mostrar que ainda é possível ser íntegro, mesmo cercado por um mar de lama e corrupção. Daniel se mantém íntegro a despeito do ambiente, e ele nos revela que o homem não é produto do meio. Daniel é o alicerce da sua fidelidade diante dos homens, e a fé dele é a pedra de esquina de uma moralidade privada e de uma moralidade pública. Querido, quando a gente fala de integridade, a gente fala basicamente daquilo que você é porta dentro do seu quarto. Alguém íntegro no público é inevitavelmente resultado da integridade no secreto. Integridade não é uma característica de caráter notória nas ações. Integridade é uma motivação do coração. Daniel era alguém íntegro dentro do quarto. Daniel era alguém íntegro fora dele. E a vida dele vai nos provar que é possível permanecer íntegro, mesmo quando se é vítima de uma conspiração. Se a gente ler o verso 4, olha aí o verso 4. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nenhuma culpa. Sabe, querido? Esses homens poderosos procuravam brecha na vida de Daniel, tentaram pegá-lo no ponto fraco, tentaram pegá-lo no ponto forte. As circunstâncias adversas não alteraram as convicções de Daniel. E como hoje, no meio de um mundo tão corrupto, tão bagunçado, tão deturpado, eu acredito que o coração de Deus anseia por homens e mulheres com a integridade de Daniel. Que mesmo no meio de uma sociedade corrupta, mesmo no meio de uma cultura que contraria as máximas do cristianismo, não negocia os seus princípios. Sabe, querido, Deus não aceita as nossas desculpas. Quem quebra princípio é quebrado por ele, independente da cultura na qual está inserido, do lugar onde está morando, da realidade de onde veio. Nós somos excelentes em desculpas, não é? Daniel era uma pessoa que, se tinha alguém que podia dar desculpa, era ele. Ele teve um passado de muita dor, ele foi arrancado do seu lugar de origem, ele teve o seu nome trocado, ele nunca mais viu a sua família, ele teve a sua fé mudada, porque pessoas queriam mudar até a fé de Daniel. Se Daniel usasse o passado como desculpa, ele nunca teria avançado. Se ele dissesse, sabe que você não sabe, por volta dos 18 anos me tiraram da minha terra, me colocaram aqui nessa Babilônia, eu não gosto daqui. Daniel não usa desculpas, ele é íntegro, apesar de um passado de dor. Ele é íntegro, apesar de um presente de muitos desafios. E ele é íntegro, apesar de um futuro de muitas possibilidades. Sabe, querido, às vezes você e eu
manuseamos a nossa integridade, justificando passado, presente ou futuro. E quando a gente olha para Daniel, a gente vai entendendo que a fidelidade a Deus fazia com que ele também fosse fiel ao Senhor dele terreno. Daniel era fiel a Dario. E por isso que o rei olha, quando foi ele para lançá-lo na cova dos leões, e falou: não é possível, Daniel não. A sujeira do meio não corrompia Daniel, ele era diferente dos outros líderes. E aí ele começa a ser perseguido, começam a conspirar contra ele, os inimigos dele queriam afastá-lo do caminho. Mas a vida de Daniel vai nos ensinar que a mesma pessoa que bajula, meu querido, é aquela que às vezes maquina o mal contra nós. Eu não sei você, mas eu sempre tenho ressalvas com bajuladores. Sabe gente que está sempre bajulando ali? A Daniel era cheio dessas pessoas que bajulavam. Olha a partir do verso 5 até o verso 9. Verso 5 diz assim: disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar esse Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do Deus dele. Se você ler até o verso 9, esses homens vão tentando tramar contra ele. O rei então torna-se refém do seu próprio orgulho e por conseguinte do seu próprio decreto, porque esses homens vão até o rei e falam: rei, deixa eu falar uma coisa, a gente queria te dar uma sugestão. O senhor é um homem tão poderoso, que tal o senhor baixar uma lei que nos próximos 30 dias ninguém no reino pode fazer uma oração ou alguma petição a alguém que não seja o senhor? O rei, tomado de orgulho, tomado de intenções que o alcançam no coração pelos seus bajuladores, fala: tá bom, vou decretar isso na lei. E naquele tempo, querido, a lei era maior do que o dono dela. Quem fazia uma lei não podia mudá-la. Quando Dario assina a lei, ele que a assinou não poderia transformá-la. Porém, quando a gente olha para a vida de Daniel, a gente vai vendo que a vida dele é a prova de que um homem íntegro continua íntegro tanto na adversidade quanto na prosperidade. Sabe o que é curioso? Alguns de nós até se mantêm íntegros na prosperidade, mas não conseguem fazê-lo na adversidade. Nós estávamos lá na América e um dia eu conversava com uma senhora americana que tem a vida marcada por algumas tragédias importantes, tragédias mesmo. Ela perdeu 2 filhos e o marido, em épocas diferentes, mas em tragédias muito parecidas. E nós estávamos, o Célio e eu, hospedados na casa dessa americana, uma mulher muito bem sucedida, que tendo a sua disponibilidade as maiores riquezas e recursos que você possa imaginar. E um dia, conversando com ela, ela falou: I need God, eu preciso de Deus. E a gente gastou um tempo ali, eu gastei um tempo ali conversando com ela, e ela falou para mim: eu estou te falando hoje que eu preciso de Deus, porque durante muito tempo, por causa das tragédias que eu vivi, eu não queria saber do nome de Deus. Se falasse em Deus comigo, eu mandava calar a boca, porque na minha cabeça não era possível juntar um Deus que todo mundo fala que é amor, ter permitido nível de tragédias pelas quais eu passei. E eu dizia para ela justamente, diante de nível de tragédia como as que você passou, que o colo de Deus se torna a única opção. Quando você se afasta do colo de Deus porque vive tragédias ou adversidades, meu irmão, você sai do colo do único que verdadeiramente pode te consolar, que foi o caso de Daniel. Daniel olha e o cenário era adverso, mas ele é íntegro o tempo todo. Ele foi íntegro quando chegou na Babilônia como escravo. Ele resolveu firmemente não se contaminar, e agora ele passa pelo teste da prosperidade. Talvez você não saiba, mas Daniel foi o primeiro ministro da Babilônia, e agora ele era o governador do reino Medo-Persa. Ele era um homem muito importante. A integridade dele era uma marca da sua trajetória. Ele não se deixa seduzir pela fama, nem pela riqueza, porque ele é um homem confiável. O que eu quero que você entenda é que a vida de Daniel prova que a integridade implica em fazer o que é certo, mesmo quando ninguém olha, ou mesmo quando todo mundo está indo pelo caminho avesso. Alguém íntegro é alguém que procura agradar mais a Deus do que agradar os homens. Sabe, meu irmão, essa não é uma tarefa fácil no nosso tempo. Nós vivemos uma geração de gente que quer ser agradada o tempo todo e de gente que necessita agradar para se sentir aceito.
Esses dilemas chegam no consultório, chegam no gabinete pastoral semana após semana. Gente que tem necessidade de aprovação e por isso vai se automutilando porque tem dificuldade de deixar limites claros. E gente que porque não é aceito, começa a viver uma crise interna. Essa não era a crise de Daniel. A crise dele, nem de longe, foi instaurada por a ideia de ter que mudar aquilo que ele fazia, porque ele entendia que agradar a Deus era mais importante do que agradar os homens. É curioso, porque ele não depende dos elogios, mas também não muda a sua rota por causa das críticas. Você sabe que esse é um grande objetivo do tal autoconhecimento? Uma pessoa que tem um autoconhecimento legal é alguém que não muda a rota pelos elogios, mas também não é paralisado pelas críticas. Às vezes você nem é paralisado pela crítica, mas depende do elogio. E se alguém não te elogia, você está sempre abatido, fraco. Ou seja, aquilo que vem de forma externa deteriora as suas ações. Esse não era Daniel. Daniel era alguém que se mantém íntegro, apesar de haver uma debandada geral no governo de Dario, porque ele sabia que a integridade dele tornava ele impopular diante dos outros líderes, mas a consciência dele cativa no Senhor comprometia-o com a verdade. Sabe, meu irmão, muitas vezes você e eu, por sermos fiéis, podemos ser perseguidos com maior rigor. E Jesus, no sermão da bem-aventurança, ele vai dizer: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Sabe o que eu estou dizendo? Existem ambientes em que, se você não é perseguido, aí então que você precisa se preocupar. Porque o natural, dentro de um mundo que caminha de forma totalmente avessa à mensagem do Evangelho, é que no mundo que está às avessas, você e eu sejamos perseguidos. Pessoas olhem e não gostem de nós. Afinal de contas, meu irmão, Deus não te chamou para ser popular. Deus chamou para ser fiel. Você pode dizer amém? Deus não nos chamou para sermos populares. Ele nos chamou para sermos fiéis. Daniel vai levantar, diante de uma geração corrupta, uma integridade no meio totalmente encharcado de corrupção. Mas não é só isso. A segunda coisa que eu olho para esse texto e aprendo, que eu quero deixar para o seu coração nessa noite, é que Daniel é um homem que prefere morrer a transigir com a integridade que ele tem. Olha o verso 10, eu não vou ler o texto todo, mas do 10 ao 17 a gente vai vendo isso. Olha o verso 10, Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, qual escritura? Aquela de que durante 30 dias ninguém poderia fazer orações ou pedidos ao qualquer que fosse Deus que não daria. Olha o verso 10, então Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Sabe o que eu acho interessante, querido? Daniel nem cogita mudar a sua agenda ao saber que ele estava sentenciado à morte. Ele foi perseguido por não ser corrupto, mas ele foi perseguido por ser íntegro. Tramam contra ele para afastá-lo do poder, e Dario cai na armadilha da bajulação e se torna refém da própria lei. Daniel, seu homem de maior confiança, foi sentenciado à cova dos leões por causa da sua irretocável integridade. Sabe o que eu fico pensando? Eu não sei você, mas se a gente pensa na ideia do jeitinho brasileiro, dava para Daniel dar um jeitinho brasileiro aqui, não dava? Todos os dias ele ajoelhava e orava por 3 vezes. Era um hábito de Daniel. Porém, a lei foi baixada. Nenhum homem deve orar a não ser ao rei Dario por 30 dias. Daniel podia fazer um monte de coisa. Ele podia fechar a janela. Para que ele tinha que deixar a janela escancarada para o lado de Jerusalém? Daniel podia naqueles 30 dias orar em pé, andando. Ninguém ia ver ele lá de fora. Daniel podia naqueles 30 dias falar: Senhor, o Senhor conhece meu coração, hein? Sabe o que é, Deus? Eu não estou querendo morrer, eu estou sendo tão útil aqui, eu estou falando do Senhor, eu não vou ajoelhar, também eu não vou deixar a janela aberta, ou o Senhor vai me desculpando, 3 vezes no dia eu não vou orar mais, vou orar só de madrugada. Mas não, Daniel se recusa a mudar a sua agenda, a mudar a sua intimidade, a mudar aquilo que ele tem de mais precioso. Sabe o que eu quero que você entenda, querido? As circunstâncias mudam, mas Daniel não. Isso é um grande desafio.
Porque nós somos tentados a sermos moldados de acordo com as circunstâncias. Principalmente numa geração como a nossa, em que a velocidade da informação é muito rápida. Lembra da pandemia do Covid? Eu não sei você, mas a gente ficava lá em casa assistindo tudo quanto é tipo de vídeo. Tinha gente que falava, agora, para combater o Covid, você vai bater nabo com couve, flor de couve, com mel, e você não vai ter Covid. Agora, você não ter Covid, e você vai, a circunstância vai mudando, e você vai mudando com ela, e você também não vai querendo ter aquele negócio, você vai fazendo o que os outros mandam, e o povo manda você fazer, você faz, vai para um lado, você vai. Eu não estou dizendo que você não deveria obedecer aquilo que era dito, as tentativas de nos salvar do Covid, não é isso. Eu estou dizendo que nós precisamos ter uma visão de integridade tão absoluta, de modo que mesmo quando as circunstâncias mudem, nós nos recusemos a mudar, se aquilo que exige mudança fere a nossa integridade. Daniel olha para a situação e ele não muda. Olliott, um teólogo contemporâneo, diz assim, a verdadeira cova dos leões de Daniel foi o seu quarto. Lá foi o Getsemane dele. Certamente o lugar onde Daniel mais foi tentado foi dentro do quarto dele, porque ele sabia que poderia ser destroçado pelos leões. E sabe, meu irmão, o diabo prefere que a gente preserve a nossa vida e perca o nosso testemunho, do que a gente mantenha o testemunho e perca a nossa vida. O diabo é astuto. E certamente dentro daquele quarto, orando, Daniel deve ter sido tentado a transigir, ao se ajoelhar para orar. Eu imagino que se fosse eu ali, pensamentos devem ter passado na cabeça dele. Por que você não facilita as coisas? Veja a posição de privilégio que você usufrui, você é o governador. Você não precisa ir para a cova dos leões. Por que você vai abrir mão? Você não precisa orar a Deus em público. Não faz isso só durante esse mês. Ora isso só no seu coração. Mas Daniel, apesar de denunciado, de preso e de jogado na cova dos leões, a integridade dele não o livra daquilo que é humano. Sabe o que? A integridade dele não é capaz de livrá-lo. A integridade dele não é capaz de livrá-lo da inveja, da fúria, da astúcia e da perseguição dos corruptos. Mas escute, enquanto a fúria, a inveja, a astúcia dos corruptos chegam até Daniel, Deus o sustenta tanto no quarto de orações quanto na cova dos leões. Você entende isso? Enquanto pessoas estavam tentando denegrir Daniel, na cova da morte ele experimenta o suprimento. Sabe o que eu quero que você entenda, meu irmão? Mesmo que você e eu venhamos a morrer por causa da nossa integridade, ainda assim nós somos bem-aventurados. Daniel enfrenta a conspiração do inimigo, não com armas carnais, mas com oração. Olha o verso 11 aí do seu texto. Então, aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel, a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei. Deixa eu só falar uma coisa que eu acho interessante a gente pensar. A oração de Daniel tem algumas características de quando você e eu estivermos na cova, algum tipo de dificuldade, algum tipo de situação que nos cerca, nós nos lembrarmos, a oração de Daniel aqui não tinha qualquer característica. Algumas marcas dessa oração você e eu precisamos aprender para nunca mais esquecer. A primeira marca da oração de Daniel é que era uma oração constante. Ô querido, como é desafiador ser constante na oração. A maioria de nós até começa orando bem, mas para de orar. A gente até inicia um tempo de oração, mas a gente desiste antes. Daniel tinha o hábito de orar e ele não suspende a prática da oração quando ele é informado de que as circunstâncias eram desfavoráveis. As circunstâncias mudam, mas Daniel não. Ei, querido, você tem o costume de orar de forma constante? Você tem o costume de permanecer orando, mesmo quando as coisas fogem do controle? Você tem o hábito de buscar a Deus no seu secreto, mesmo quando você parece não ouvir uma réplica da resposta dele? A oração de Daniel foi constante. Mas não foi só constante, não. A oração de Daniel também foi regular. Daniel orava 3 vezes ao dia. Eu acho lindo que ele não só não esconde o seu ritmo de oração, mas ele também não diminui o seu ritmo de oração. Sabe, meu irmão, se você e eu não agendarmos nossa vida de oração, nós não oramos.
Você já me viu falar isso aqui outras vezes. Oração é disciplina. Se você for esperar um momento adequado, uma vontade humana, você nunca vai orar. Eu admiro quem vem aqui às 5 da manhã como o pastor Elci, 3 vezes por semana. E às vezes você olha e fala, mas precisa marcar hora para orar? Se você for honesto com você, você vai saber que precisa. Caso contrário, você não ora. Ou deixa para fazer aquela oração bem chulezenta, ainda de sono, né? Oh Deus, obrigado. Tem gente que começa a abençoar Deus. Deus, eu te abençoo. Em nome de Jesus, de tanto sono. Você vai trocando as palavras, você não sabe mais do que você está falando. Uma oração bem chulezenta. Ou aquela ligeira, Deus abençoe esse alimento em nome de Jesus, amém. Aquela oração rito. A oração de Daniel, além de ser constante, ela era regular. Escute, tudo aquilo que é de verdade importante para você tem que estar na sua agenda. O que eu estou te dizendo é que se a oração é importante para você, marque hora para orar. Invista um tempo nisso. Eu não sei se você vai acordar mais cedo, se você vai dormir mais tarde, se você vai parar um tempo na hora do almoço, se você vai usar sua hora de folga. Eu não sei. O que eu sei é que um dos segredos do Daniel na oração era a regularidade dela. Estava tudo despencando. Daniel parava 3 vezes ao dia para orar. Oh, querida, a oração é o oxigênio da alma. Sem oração não há respiração. Sem oração não há intimidade. Sem oração não há escape. Sem oração não há resposta. Sem oração não há conhecimento de Deus. Mas a oração de Daniel tem uma terceira característica que eu quero deixar para o seu coração. Depois da oração ser constante, ser regular, a oração dele também era confiante. Como é que você sabe disso, pastora Sara? Ô, meu irmão, ele orava com a janela aberta para a banda de Jerusalém e ele acreditava na promessa. Lá em 1 Reis, capítulo 8, verso 46 a 49, quando o templo foi consagrado, ele ora com fé, ele sabia que Deus podia intervir, ele já tinha tido experiência com Deus, e por isso ele orava confiante. Essa oração feita de qualquer jeito, ela não tem a característica de ser confiante, de olhar e falar, Senhor, e sabe o que é curioso? Eu volto a dizer isso, porque eu penso que a igreja é esse lugar pedagógico para a gente entender como Deus nos fala. Você acabou de cantar aqui, ó, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E a gente começa a cantar essas coisas, que na tônica musical tem uma espécie de declaração confiante. A gente se você é intenso como eu, você até faz, que os céus fechados se abram, está ganhando. Mas você sai daqui, isso não passou de um momento emotivo da entrega do seu louvor. Sabe, querido, oração tem que ser confiante. Aquilo que você pede para ser confiante. O Paulo Pedro vai fazer um teste amanhã para jogar num time grande de Goiânia, de futebol. E ele está um pouco ansioso com esse teste. O teste começou na sexta e vai terminar amanhã. E aí hoje, enquanto nós cantávamos essa música, ele foi lá e falou, mamãe, por acaso eu posso pedir a Deus para me ajudar a passar no teste? Eu falei, filho, claro que pode. Você pode e deve. Você vai falar, Senhor, abre o céu sobre mim amanhã. Me ajuda a dar o meu melhor. Senhor, faz com que os olhos do técnico vejam em mim habilidade. Deus, o Senhor pode abrir portas. Ele saiu dali, foi ali, ajoelhou e deve ter orado. Porque ele ajoelhou, ficou ali alguns instantes, clamando. E o que eu queria que ele entendesse? Nós precisamos orar de forma confiante, crendo em quem faz e quem responde oração. Você já me viu dizer que a oração não é forte, mas o Deus que responde oração é forte. Daniel não confiava na oração dele, mas ele confiava em quem estava ouvindo a oração. Ô, meu irmão, você ora de forma confiante. A oração de Daniel foi confiante. Em quarto lugar, a oração de Daniel foi corajosa. Ele abre a janela como sempre. Ele não se preocupa em ser visto. Ele sabia que era Deus quem o livrava. Ele sabia que de Deus vinha o socorro. A oração dele foi corajosa. Ei, querido, você tem coragem de orar? Já viu crente que é 007? O camarada esconde, meu irmão. Se você precisar fazer uma oração no restaurante, ele quer morrer, infartado. Se precisar orar no meio da rua, não vai nunca. Se precisar dele para o evangelismo, é não. Se tiver que parar num shopping para fazer um circulozinho, ele não vai.
Essa não era a postura de Daniel. A oração dele era corajosa, era com a janela aberta, era para todo mundo ver, era com risco de morte. A nossa oração precisa ser corajosa. E a quinta característica da oração de Daniel é que ela era cheia de gratidão. Eu não sei você, mas eu acho curioso olhar para um Daniel que tinha sido sentenciado à morte, mas agradece a Deus na oração. Era uma oração cheia de intensidade. Ele não só orou e deu graças, mas ele fez súplicas, o texto diz. Talvez você não saiba, mas súplica, a ideia do hebraico é uma oração forte em grau de intensidade. Quando a Bíblia diz que Daniel orava com súplica, é uma oração a plenos pulmões, é uma oração que tem um alto grau de intensidade, é uma oração em que eu me prostro, como se Deus estivesse exatamente na minha frente, porque na verdade Ele está. Ô querido, como você ora? Daniel ora antes da prova. E aí a gente tem aquelas frases de efeito que a gente ama, né? Por causa dessa oração. Apesar de não ter sido poupado do problema, ele foi poupado no problema. Apesar de não ter tido o escape do problema, os inimigos dele agiram com maldade, orquestraram e tramaram no bastidor. No processo aconteceram algumas coisas, mas Daniel foi livrado no meio do problema. E o texto vai nos dizer que aconteceram pelo menos 4 coisas aqui. Em primeiro lugar, a descoberta. Os orquestradores contra Daniel o viram orando e falaram: ah lá, a gente sabia que se a gente colocasse o Deus dele na jogada, a gente ia encontrar algum ímpeto de não integridade que fizesse com que ele fosse para a cova dos leões. Então a gente tem no verso 11 a descoberta. Eles olharam e viram: Daniel precisa morrer. Em segundo lugar, a informação. Olha para o verso 12 aí do seu texto. Do verso 12 ao verso 15. Então, verso 13. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faço oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. A gente tem aqui essa informação que gira, uma informação que não é simples, porque ela acentuava o preconceito, falando de Daniel ainda como um exilado. É o que eu te contei. Daniel foi exilado ainda moço. Aqui ele já era um idoso, e ainda assim ele era visto como um exilado, era um preconceito. Além disso, aquilo que eles fizeram acrescenta uma informação falsa, falando que Daniel não fazia caso do rei. Isso era uma mentira. Daniel, como servo do Deus Altíssimo, reconhecia a autoridade do rei sobre a vida dele. Ei, meu irmão, deixa eu só fazer um parêntese aqui. Uma das características de alguém que serve a Deus é a sua capacidade de também servir as suas autoridades. Lá em Romanos diz que não há autoridade que não tenha sido imposta por Deus. Seu patrão no seu trabalho, seu professor na sua sala de aula, um militar na rua, o prefeito como administrador da cidade, e assim sucessivamente. Daniel, por causa da sua fidelidade a Deus, era fiel ao rei. Ele tinha sido vítima dessa trama, mas ele mesmo, diante da informação falsa, permanece. E depois, a gente vê um outro processo aqui, a execução. Olha aí o verso 16. Então, o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Olha isso. A cova dos leões era o meio mais cruel de sentença de morte aqui no reino Medo-Persa. Não existia nada pior do que cair vivo na boca de um leão faminto, no meio de uma cova profunda. A Babilônia matava na fornalha, que foi o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abdinego. Mas aqui se matavam, ou no reino Medo-Persa, se matava na cova dos leões. Era o meio de morte mais cruel. Era aquele para os grandes bandidos. E Daniel recebe a ordem de execução. Porém, a partir do verso 18, a gente começa a contemplar o grande livramento. Olha aí. Então, o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou de trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões.
Chegando ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. Eu não sei você, mas eu fico maravilhada com aquilo que o rei já sabia sobre o Deus de Daniel. E aí ele olha e fala: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. É como se o rei estivesse perguntando: será que é possível algo tão improvável ter acontecido? Mas olha a resposta no verso 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. Oh querido, sabe o que nós aprendemos aqui? Muitas vezes na nossa vida, nós não podemos evitar que pessoas maus tramem contra nós, mas nós podemos orar. Nós podemos organizar a nossa história. E uma vez orando e organizando a nossa história com integridade, Deus pode frustrar o propósito do ímpio e dar a mim e a você a vitória. Sabe o que é interessante? E isso continua acontecendo hoje. Os perversos não contavam com o livramento de Deus. Na cabeça deles, eles acabariam com Daniel levando-o à cova. Mas quando isso não acontece, aleluia, eles vão conhecer o Deus de Daniel. Eles vão entender quem é esse Deus, e aí foram eles, as suas mulheres e a sua geração lançada na cova. E a Bíblia diz que eles estavam ainda no ar e os leões já o comeram. Eu termino olhando com você. Depois de entender como Daniel foi um homem íntegro, um homem que preferiu morrer a transigir a integridade, como Daniel foi um homem íntegro no meio encharcado de corrupção, o texto termina, e eu também, mostrando como esse homem honrado foi levantado por Deus por causa da sua integridade. Aleluia. Eu não vou ler o texto de novo, mas do verso 18 ao 28, nós temos a honra a Daniel. Quando a gente cuida da nossa integridade, meu irmão, nunca se esqueça disso. Deus cuida da nossa reputação. Quando nós cuidamos de agradar a Deus sem quebrar princípio, Deus nos livra. Daniel não tinha o poder de administrar a orquestração dos inimigos, nem de fazer o rei retroceder, nem mesmo de recusar ir para a cova dos leões. Ele também não podia tapar a boca do leão, mas escuta, ele podia manter-se íntegro. Sabe, querido, o que eu estou querendo que você entenda é que Deus não quer que você faça aquilo que vai além daquilo que você pode fazer. Eu volto a dizer, não era a missão de Daniel tapar a boca dos leões, não era a missão de Daniel desobedecer o rei, não era a missão de Daniel ficar com raiva de quem tinha inveja contra ele, mas era a missão de Daniel permanecer-se íntegro. Sabe o que eu quero que você entenda? Deus não vai te pedir algo que não é da sua alçada executar, mas escute, aquilo que é da sua alçada executar, Deus também não abre mão. Daniel sabia que o papel dele era ser íntegro, e isso ele fez. Ele sabia que além de integridade, ele também poderia orar e pôr a confiança em Deus, e isso ele também fez. Sabe o que eu quero que você entenda? O meu e o seu papel numa geração corrupta, o meu e o seu papel numa geração às avessas, o meu e o seu papel numa geração de políticas públicas falhas, de instrumentalidade de homens forjando sistemas. Nós não temos como chegar até lá. Nós não temos como ser as pessoas que tomam esse poder e executam as coisas como acreditamos que Deus gostaria que fossem. Porém, nós podemos conservar a nossa integridade. Nós podemos continuar buscando a Deus em oração. Nós podemos esperar que o anjo do Senhor venha e tape a boca dos leões. Deus livra Daniel no meio do problema, apesar de não livrar do problema. E isso me faz entender que muitas vezes Deus não nos livra das aflições, mas Ele nos livra nelas ou até na morte. Meu irmão, enquanto você cuida da sua integridade, Deus defende a sua causa contra os seus inimigos. Agora o grande problema e a grande pergunta é: temos você e eu sido achados íntegros diante do Senhor? Temos andado em integridade? Integridade de mente, integridade de discurso, integridade de postura. Você é daquelas pessoas que onde passa, alguém pode olhar e falar: fica tranquilo, porque ali vai um crente. Aquele cara é íntegro. Aquela pessoa lá
mantém o papel dela na família. Aquele cara, se ele falar, ele cumpre. Aquela pessoa, se comprar, paga. Aquela pessoa, se prometer, faz. Ei, querido, você é conhecido por sua integridade. Você é alguém que tem cumprido princípios. Sabe por que eu te pergunto isso? Porque é muito fácil querer o favor de Deus. É muito fácil pedir pela bênção de Deus. Não é que Deus seja um Deus de troca e de barganha, mas a Bíblia diz que Ele conhece os que são dele. E aqueles que são dele estão dispostos a jamais barganhar integridade. A marca de que eu verdadeiramente sou de Cristo não é porque eu prego, não é porque eu canto, não é porque eu evangelizo, não é porque eu venho em todas as coisas que a igreja tem, não é porque eu gosto de servir na igreja local, não! A marca de que eu sou de Cristo é a minha integridade. Oh, querido, quantas vezes você e eu estamos submersos na cova dos leões? Existem leões por todos os lados. Existem situações que nos assolam, medos que nos atingem, circunstâncias que nos desorientam, palavras que roubam a nossa paz, uma insônia que é acometida ou que é trazida até nós por causa de situações adversas. Mas ouça, a vida de Daniel vai nos ensinar que quando nós cuidamos da nossa integridade, Deus nos exalta. Esse mesmo Daniel viu a Babilônia cair. Esse mesmo Daniel foi promovido no reino de Dário, Medo, mas ele também foi promovido no reino de Ciro. Dário passou, Daniel permaneceu, Ciro, persa, chega, Daniel continua ali, porque Deus honra aqueles que o honram. Escute, é Deus quem exalta, mas é também Deus quem humilha. O mesmo Deus que exalta é o Deus que humilha. O mesmo Deus que diante da minha e da sua integridade nos exalta, diante da nossa infidelidade, nos humilha. Afinal de contas, o fim último da minha e da sua vida é glorificar a Deus. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Quem sabe por causa de uma integridade, por causa de algo que você não abre mão, você se encontra numa cova de leões. Talvez a sua cova tem o nome de finanças difíceis. Talvez a sua cova tenha o nome de um casamento complicado. Talvez a sua cova tenha o nome de uma doença, de um diagnóstico. Talvez a sua cova tenha o nome de uma adversidade emocional. Ou quem sabe a sua cova tenha o nome de um frieza espiritual, eu não sei. O que eu sei é que o Deus de Daniel, Ele está aqui. E Ele continua fazendo o leão jejuar. Você pode dizer amém? Ele continua fechando a boca dos leões. Mas ouça, Deus tem prazer em fechar a boca do leão na sua cova, mas Ele espera de você integridade, que revela a quem você pertence. Feche seus olhos em nome de Jesus, querido.